O clima no Arruda segue turbulento e, mais uma vez, o nome do Santa Cruz está no centro de uma polêmica que mancha ainda mais a já combalida imagem do clube no cenário nacional. Desta vez, a acusação vem lá do sul do país, diretamente de Santa Catarina. O Atlético Tubarão, clube que detinha os direitos do atacante Giovani, revelou publicamente que o Santa Cruz não quitou a última parcela do empréstimo do jogador. E não estamos falando de uma quantia milionária, não. O valor pendente é de apenas R$30 mil. Isso mesmo, 30 mil. Um montante que, para um clube profissional, deveria ser uma formalidade, mas que, no caso do Santa, virou mais um escândalo. Para entender o tamanho do vexame, é preciso voltar um pouco. Giovani chegou ao Santa Cruz por empréstimo, num acordo firmado com o Atlético Tubarão no valor total de R$200 mil. A negociação previa um pagamento inicial de R$50 mil e mais 5 parcelas de R$30 mil, totalizando os R$150 mil restantes. O Santa Cruz até começou cumprindo o combinado, pagando o valor de entrada e algumas das parcelas, mas travou justamente na última. A mais simbólica. A menor. E, talvez, a mais vergonhosa de todas. E o impacto disso vai além do financeiro. Porque, se para o Santa Cruz, R$30 mil podem parecer trocados dentro da rotina de um clube de futebol, para o Atlético Tubarão, essa grana pode representar parte significativa da folha salarial ou até garantir o funcionamento básico do clube em um mês. Estamos falando de um clube pequeno, com estrutura limitada, que vive de negociações como essa. Quando o Santa Cruz deixa de honrar um compromisso como esse, ele não só mancha seu próprio nome, mas prejudica diretamente quem fez um esforço para viabilizar o negócio. O mais curioso é que essa bronca chega pouco depois de outra cobrança, vinda do Vila Nova. O clube goiano também reclamou publicamente de uma dívida do Santa referente à negociação envolvendo João Pedro. E o presidente do Vila, ao tentar contato com a SAF que estaria supostamente à frente do futebol do Santa, recebeu uma resposta inacreditável, de que não havia intenção nenhuma de pagar. Esse tipo de postura revela um problema estrutural gravíssimo e um descompromisso total com a reconstrução de uma imagem minimamente respeitável no mercado da bola. A pergunta que fica é simples: como um clube que tenta se reerguer, que diz querer voltar ao protagonismo, que sonha em retomar credibilidade, age de forma tão irresponsável? Como se negocia um jogador, assume compromissos e depois simplesmente ignora o acordo, como se nada tivesse acontecido? A torcida está cansada de ser enganada. De ver o clube envolvido em pequenas vergonhas que, somadas, se tornam um enorme peso negativo na história recente. E não é como se o Santa Cruz tivesse sido passado para trás ou tivesse caído em uma armadilha. O próprio clube aceitou as condições, topou o empréstimo do jogador e iniciou os pagamentos. O problema é que parou quando faltava uma parcela. Uma. Só uma. Um clube que deveria se preocupar em limpar o nome e retomar a confiança de outros clubes, de empresários e de atletas, faz exatamente o contrário. E aí, como é que fica o mercado vendo isso? Quem vai querer negociar com o Santa Cruz a partir de agora? Quem vai topar um empréstimo, uma parceria, sabendo que o clube pode simplesmente sumir e deixar dívidas pelo caminho? A situação é ainda mais grave quando a gente escuta as falas do presidente do Atlético Tubarão, que abriu o jogo em uma entrevista. Ele afirmou, sem rodeios, que o Santa Cruz não valorizou Giovani, que não houve sequer uma tentativa de renovar o empréstimo, e que, apesar do bom desempenho do jogador, o clube pernambucano não demonstrou interesse real em manter o atleta ou adquirir parte dos seus direitos. Segundo ele, a opção de compra era de R$1.300.000 por 60% do passe do atleta. O Santa até manifestou interesse em um primeiro momento, mas nunca formalizou nada e, com a dívida pendente, tudo ficou ainda mais inviável. Giovani, que inclusive já se despediu do clube nas redes sociais, tem agora propostas de outros 3 clubes, 2 da Série C e 1 da Série B, e não permanece no Arruda, justamente por conta da falta de postura profissional da diretoria coral. O Atlético Tubarão deixou claro que não existe mais clima para qualquer negociação com o Santa Cruz e que, enquanto houver pendência, não há conversa. É importante lembrar que essa gestão atual, liderada por Bruno Rodrigues, tenta a todo momento vincular sua imagem a um projeto de reestruturação.
Fala-se muito em SAF, em profissionalização, em modernização do clube. Mas atitudes como essa colocam tudo isso em xeque. Como falar em modernização se o clube não consegue pagar uma parcela de R$ 30.000? Como falar em responsabilidade financeira se os próprios parceiros saem reclamando em público por calotes? E pior, ninguém aparece para dar explicações. Nem Bruno Rodrigues, que já ensaia uma possível candidatura futura, nem representantes da SAF, nem qualquer dirigente. O silêncio é absoluto, como se ignorar a crise fosse suficiente para apagá-la. Mas não é. Muito pelo contrário. O silêncio só aumenta a desconfiança. Enquanto isso, o Santa Cruz segue sendo visto como um clube problemático, desorganizado e inadimplente. Essa fama, que está sendo construída tijolo por tijolo nos últimos anos, vai dificultar qualquer avanço. Porque não basta querer subir de divisão dentro de campo. É preciso limpar o nome fora dele. Nenhum clube cresce se carrega a peixe de caloteiro. Nenhum projeto avança se os parceiros fogem na primeira oportunidade por medo de não receber. E tem mais. Se cavarem fundo, outras bombas devem estourar nos próximos dias. Já existem rumores de que o caso do meia Thiaguinho, que veio da Jacuipense, segue o mesmo roteiro. O Santa Cruz teria feito a contratação, acertado os valores, mas até agora não teria cumprido com o combinado. A Jacuipense, até aqui, tem se mantido em silêncio, mas ninguém duvida que, em breve, possa vir a público também cobrar o que é devido. E aí, mais uma mancha, mais um escândalo, mais uma decepção para o torcedor que já está esgotado. O que mais impressiona é o descaso com a imagem institucional do clube. Um time que já teve tanta história, que é referência no Nordeste e conhecido nacionalmente, está se transformando em motivo de piada. E tudo isso por erros primários. R$ 30.000. É disso que estamos falando. Algo que, se bem administrado, qualquer clube com uma gestão minimamente séria conseguiria resolver. Mas no Santa Cruz, vira crise. A verdade é que a torcida está cansada. O torcedor coral tem sido paciente, tem apoiado mesmo nos momentos mais difíceis, tem sonhado com dias melhores, mas cada episódio como esse é um balde de água fria. Não adianta pintar o futuro com promessas se o presente é de descaso. Não adianta falar em SAF, em investimentos, em estrutura, se o básico não é cumprido. Porque antes de pensar grande, é preciso resolver o pequeno. E o Santa Cruz não está conseguindo fazer nem isso. Enquanto a diretoria segue calada e a SAF não se manifesta, o clube continua sendo exposto e perdendo o pouco de credibilidade que ainda lhe resta. E, nesse ritmo, vai ficar cada vez mais difícil encontrar quem confie, quem invista, quem acredite. O futebol é um mercado onde a confiança vale ouro. E o Santa está jogando essa confiança no lixo, uma dívida de cada vez. E o pior de tudo isso é que, enquanto os clubes cobram publicamente, enquanto a torcida se revolta, enquanto a imagem do Santa Cruz vai sendo arranhada a cada novo capítulo, a gestão do clube parece viver numa bolha. Não há posicionamento, não há transparência, não há sequer um pedido de desculpas à altura do vexame. O Santa está calado, como se ignorar o problema fosse apagá-lo, como se virar as costas para a repercussão negativa fosse suficiente para a poeira baixar. Mas não é. E não vai ser. Porque o futebol de hoje não perdoa amadorismo, não esquece descasos e não perdoa atrasos. Em um momento em que o clube tenta convencer a todos, e principalmente ao torcedor, de que está passando por um processo de reestruturação, que busca uma nova identidade administrativa e profissional, o mínimo que se espera é coerência. E o que se vê, na prática, é exatamente o oposto. Uma gestão que fala em modernização, mas que age como se ainda estivesse presa a uma mentalidade atrasada, centralizadora, escondida nos bastidores. O Santa Cruz continua operando sob os mesmos vícios que tanto prejudicaram o clube ao longo dos anos. E essa falta de compromisso com a transparência é um dos maiores sinais de que pouco mudou, apesar de todo o discurso. Esse tipo de comportamento acaba sendo extremamente prejudicial para os planos do clube. Qualquer equipe que deseje se transformar em uma potência, que deseja atrair investidores, formar parcerias sólidas ou até mesmo se tornar uma sociedade anônima do futebol respeitada, precisa ter uma conduta ilibada.
precisa cumprir compromissos, prestar contas, falar a verdade e, principalmente, tratar todos os envolvidos com respeito. Quando o Santa Cruz ignora uma dívida com um clube pequeno como o Atlético Tubarão, não é só o Tubarão que se sente desprestigiado. É todo o mercado que toma nota. Empresários, agentes, clubes formadores, todo mundo começa a ver o Santa como um risco. E risco, no futebol, afasta dinheiro, afasta talento, afasta oportunidade. O torcedor, que já sofreu com tantos vexames dentro de campo, agora assiste ao clube se auto-sabotar fora dele. É como se houvesse uma insistência em repetir erros, uma dificuldade quase crônica em aprender com o passado. E tudo isso acontece em silêncio. Bruno Rodrigues, presidente do clube, simplesmente desapareceu da linha de frente. Aparece apenas nas redes sociais, onde já ensaia sua campanha para o próximo ano, tentando se posicionar como uma figura política promissora. Mas enquanto isso, ignora seu papel atual. Ele ainda é o presidente do Santa Cruz. Ele ainda responde pelo clube. E ele deveria, no mínimo, oferecer uma explicação. É inadmissível que, diante de tantas denúncias, a diretoria continue tratando os problemas como se fossem ruídos passageiros. O episódio com o Vila Nova já deveria ter sido um alerta. O Santa não pagou o combinado pela negociação de João Pedro, gerou uma crise pública, teve sua imagem questionada, foi chamado de caloteiro. Agora, pouco tempo depois, mais um clube levanta a mesma queixa, pelo mesmo motivo, com um valor ainda mais simbólico. E o que se faz? Nada. Absolutamente nada. O clube continua inerte, como se estivesse anestesiado diante do próprio fracasso institucional. E isso escancara um problema maior, a falta de comando. A impressão que se tem é que o Santa Cruz está à deriva, sem liderança, sem planejamento, sem responsabilidade. As decisões são tomadas no improviso, os compromissos são firmados sem lastro financeiro, as dívidas se acumulam e as explicações nunca vêm. E quando alguém resolve questionar, recebe silêncio como resposta. O Santa Cruz, que um dia foi sinônimo de paixão, de luta, de representatividade, hoje é motivo de deboche entre torcedores adversários e de lamento por parte da própria torcida, que já não sabe mais se chora, se revolta ou se simplesmente desiste. A situação de Giovani é apenas mais um capítulo em uma longa sequência de episódios que revelam o estado precário em que se encontra o clube. O atacante, que fez uma boa temporada com a camisa coral, foi embora sem sequer uma tentativa concreta do Santa em mantê-lo. E não foi por falta de interesse técnico. A questão foi puramente financeira. O clube não pagou o que devia. O Atlético Tubarão, que esperava uma valorização do atleta e quem sabe até uma negociação definitiva, foi deixado no prejuízo. O atleta se despede sem perspectiva de voltar, e o Santa, mais uma vez, queima uma ponte importante. Agora, com Giovani fora, a questão que se coloca é: quem vai ser o próximo? Porque não resta dúvida de que esse tipo de postura tende a se repetir se não houver uma virada de chave imediata. O Santa Cruz está correndo o risco de se tornar um clube indesejado, daqueles que os empresários evitam oferecer atletas, daqueles que os clubes não querem negociar, daqueles que até os jogadores pensam duas vezes antes de aceitar uma proposta. E quando se chega nesse ponto, o fundo do poço já está próximo. Enquanto isso, os bastidores continuam fervendo. Informações dão conta de que o caso de Thiaguinho, jogador que veio da Jacuipense, segue o mesmo roteiro. Contrato assinado, compromisso assumido, valores acertados. Mas o pagamento? Até agora, nada. A Jacuipense ainda não veio a público cobrar, como fizeram Vila Nova e Atlético Tubarão, mas é questão de tempo até que mais uma bomba estoure. E quando isso acontecer, o Santa Cruz vai se ver novamente em meio a críticas, manchetes negativas e uma exposição vexatória. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola acaba de ser abalado por uma notícia que circula com força nos bastidores. Grafite, ídolo da seleção brasileira e conhecido por seus gols históricos, estaria prestes a dar um passo gigante fora dos gramados.
Segundo fontes próximas ao ex-atacante, ele teria reunido um grupo de amigos empresários em uma reunião sigilosa nos últimos dias e fechado os primeiros detalhes para a aquisição do Santa Cruz Futebol Clube. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas o burburinho já é intenso entre torcedores e jornalistas esportivos. O que chama atenção é o perfil do grupo, empresários de diferentes setores, todos com histórico de investimentos ousados e interesse em transformar a gestão do futebol local. Fontes garantem que o plano não seria apenas comprar o clube, mas reestruturá-lo completamente, investindo em infraestrutura, categorias de base, claro, elenco competitivo para tentar devolver o Santa Cruz à elite do futebol brasileiro. A expectativa é que, caso a negociação se concretize, o clube ganhe não apenas recursos financeiros, mas também visibilidade nacional, algo que há anos os torcedores esperam. Entre os detalhes ainda não divulgados, comenta-se que Graffiti atuaria mais como figura central e símbolo do projeto, com forte influência nas decisões estratégicas, enquanto o grupo de investidores ficaria à frente da parte administrativa e financeira. A combinação de carisma do ex-jogador e know-how empresarial promete movimentar os bastidores e reacender o sonho coral de voltar a brilhar nos grandes palcos do futebol. Nas redes sociais, torcedores já começaram a se dividir, uns comemoram a possibilidade de ter uma lenda como Graffiti comandando o futuro do clube, outros ainda adotam o ceticismo, lembrando das tentativas anteriores de reestruturação que não deram certo. Independentemente do lado da torcida, o fato é que a notícia ganhou força e promete ser pauta por semanas. Enquanto Santa Cruz se mantém em silêncio, os rumores só aumentam, e a expectativa é que nos próximos dias surjam novidades concretas. Se confirmado, o projeto de Graffiti pode marcar o início de uma nova era para o clube tricolor, transformando o velho estádio e a história centenária em palco de uma revolução esportiva. Um burburinho que ninguém quer perder de vista. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.